Oi, agora vamos lá, começar a nossa aula. Gente, já de antemão, já vou dar um recado para vocês, que a avaliação integrada, que vai ser de vocês, eu não vou falar desse assunto agora aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou mandar um PDF para vocês resumido com os assuntos, porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem também. E porque eu estou esperando resposta das professoras sobre os assuntos que serão cobrados, mas de antemão eu já fiquei sabendo que vão ser assuntos bem pontuais, assim, e poucas matérias de direito de processo de trabalho. Então, podem ficar tranquilos, mas depois eu mando para vocês um PDF, aí vocês compartilham entre as salas, que eu acho que vai ficar mais fácil também de compreender. Eu sei que a professora Zeima, ela tá com uma matéria muito mais adiantada à noite, né, do que o pessoal da manhã, então eu vou seguir o cronograma da professora da manhã, porque senão o pessoal da manhã vai ficar boiando em alguns assuntos, mas quando for fazer a revisão da prova, eu pego tudo, aí eu divido mais ou menos até que parte vai o pessoal da manhã, até que parte vai o pessoal da professora Zema à noite, tá? Semana passada eu estava dando conteúdo, né, de audiência trabalhista e faltou o assunto sobre provas. E como o direito civil também é bem parecido com o direito do trabalho, tem bastante coisa que vocês vão achar bem semelhantes, tá? Mas é um assunto bem tranquilo, bem de boa para falar, mas eu vou fazer um resuminho aqui para vocês do assunto, e é bem tranquilo também. Eu não tô conseguindo compartilhar a tela do computador, tô pelo celular, não sei o que tá acontecendo, mas então eu vou estar vendo pelo computador aqui, porque eu queria estar compartilhando, mas não tô conseguindo. Bora lá. Vamos lá, gente. As provas são bem parecidas com o direito civil, né? Tem a prova documental, pericial, oral das partes e a inspeção judicial. As provas que são atípicas são aquelas que são provenientes de e-mails, WhatsApp, áudios, fotos, vídeos. E se elas forem oriundas de boa-fé processual, né? Elas precisam, e se forem lícitas, elas são aceitas no processo do trabalho. O ônus da prova, gente, quem alega deve provar. Então, se o empregado o empregado alega que não recebeu horas extras, deve provar a prestação das horas. E o empregador, por outro lado, ele deve provar o pagamento também, ou a jornada registrada corretamente. A inversão do ônus da prova ocorre. Peraí. Tô doente ainda, gente. Semana passada tava, agora tô doente ainda. A inversão do ônus da prova ocorre quando o juiz entender que a produção da prova é muito difícil para ser realizada por uma das partes, então ele pode acabar fazendo isso. Geralmente ocorre isso com o empregado, tá, gente? Geralmente para o empregado é mais difícil ter algumas provas ali, então provavelmente é mais fácil mudar nessa parte, né? A prova testemunhal no processo de trabalho, gente, eu acho que vocês já tiveram audiência, né? Se não tiveram, acredito que irão ter em projetos, afins. É bem interessante para você compreender como funciona a sistemática de uma audiência trabalhista. Mas na audiência trabalhista você pode trazer testemunhas, né? Mas se a testemunha ela é amiga de uma das partes, né? Se ela é amiga, se ela é amiga ou inimiga também, ou se ela tem interesse na causa, por exemplo, ela tem um processo também em andamento, então se o processo que a parte vai ganhar pode influenciar na testemunha, né? Pode ajudar a testemunha, ela começa a ser uma testemunha suspeita. Então, nesse caso, por exemplo, estou numa audiência trabalhista, a testemunha, quando você é chamado, você tem assim, a audiência começa e é chamada a testemunha. Testemunha do empregado, tal.
A testemunha chamada para audiência, o advogado da outra parte, que sabe que a testemunha é suspeita e não quer que ela seja interrogada, ele precisa falar no momento da qualificação dela já que essa testemunha é suspeita. Aí vai caber ao juiz decidir se ele quer escutar ou não essa testemunha. Mas se ele escutar, ele vai escutá-la como informante, tá? Geralmente eles escutam, né, dependendo do caso, porque às vezes não tem tantas provas ou precisa realmente de uma testemunha, mas muitas coisas que forem ditas ali não terão o mesmo peso que teria uma testemunha correta, assim, digamos assim, né? Mas geralmente quando tem as simulações da audiência trabalhista é mais fácil para vocês compreenderem como tem essa dinâmica. Às vezes, por exemplo, nas simulações vocês podem colocar uma testemunha suspeita, coloca essa questão do juiz, né? Colocar aí, o juiz não aceita isso, você consegue colocar, tudo bem, magistrado, mas eu quero que você anote isso na ata da audiência também, porque aí você tem a prova de que você falou isso, né? Isso é bem interessante. Geralmente nas simulações tem isso, é bem legal. Vamos lá. As provas, obviamente, elas podem ser oriundas de várias formas, né? E geralmente, ainda mais a gente agora, né? Que a nossa geração é uma geração maior de redes sociais, as provas, elas provavelmente elas são mais oriundas de WhatsApp, coisas do tipo. Então, elas são muito importantes para você provar de fato o que acontece na realidade. É o princípio da primazia da realidade. Geralmente, na carteira de trabalho tá assinado que eu faço tal horário, ou no meu ponto tá feito tal horário, mas eu sei que na conversa do WhatsApp eu tenho uma conversa com o meu empregador dizendo o horário é diferente, né? Então, é muito interessante vocês é, verem isso, né? Tem provas que, se forem oriundas por meios ilícitos, sabe? Gravações sem autorização judicial, violação da privacidade, coisas do tipo, não são admitidas, tá? Geralmente e-mails, sabe? E-mails da outra parte, né? Com terceiros também, se forem feitas sem autorização, não tem como admitir, tá, gente? Apenas tem uma discussão de gravações feitas por um dos interlocutores, ou seja, das partes. Aí a jurisprudência tende a aceitar algumas dessas gravações feitas pela própria parte, desde que não viole a intimidade de terceiros. Vamos lá. Bem tranquilo, né, a questão das provas, né? Que eu falei, a prova documental. Vou dar uns exemplos, né, da prova documental: provas de contrato de trabalho, recibos, olerites, cartões de pontos. Em muitas empresas ainda tem aquele cartãozinho que você bate ponto e tem um comprovante, sabe? Como se fosse um recibinho de ponto também. Isso daí é muito usado, apesar de, né, ser um pouco mais antigo, ainda tem muitas empresas que usam, principalmente prefeituras. Prefeituras têm um sistema geralmente um pouco mais antigo, né? Então tem muito isso. Ou caderno de ponto, que geralmente. E tem muita fraude nesses cadernos também, né? Que geralmente caderno de ponto você assina só, né? Então tem gente que pode assinar por outro também. Quando eu trabalhava no presídio, tinha isso. O pessoal chegava e o ponto deles era meio que um caderno, assim, em uma parte lá. Então, era muito fácil você conseguir colocar o nome de outra pessoa ali. Aí, como eu falei também, tem a prova testemunhal. Geralmente, ela é interessante para quando não tem um documento específico, né? E geralmente o juiz acaba mesmo aceitando escutar como informante, porque ele entende que as provas documentais que tem ali não são tão interessantes no momento, ou que ele precise também de mais informações externas.
A prova pericial, gente, ele é bem interessante, porque essa prova geralmente é usada em quando tem casos de insalubridade ou periculosidade, que são, como que eu posso dizer? Esqueci o nome da palavra, mas são, não digo benefícios, mas são direitos, né, que os trabalhadores têm por trabalhar em determinadas condições de trabalho, né? Então, por exemplo, o meu irmão, vou dar um exemplo prático, real, assim, o meu irmão numa época trabalhava numa empresa e essa empresa era muito quente e nas ordens trabalhistas a gente tem uma, como fala? Tem uma norma de qual temperatura deve seguir uma empresa, né? Uma temperatura adequada para o ambiente de trabalho. E na época era uma temperatura muito alta, muito absurda, e para provar ele precisava acionar o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, porque aí eles mandariam um fiscal para poder analisar a temperatura de fato. Então teria uma perícia técnica no local para averiguar isso de fato. Tanto que também tem uma ordem, né? Por exemplo, em ambientes, eu acho que internos precisa ter uma temperatura tipo 22 graus, eu acho, em ambientes internos. É uma regra também. Que se, por exemplo, não estava sendo seguida, uma regra aleatória, assim, estava sendo seguida, eles conseguem mandar também se tivesse sido feito uma perícia no local, e é bem interessante porque você consegue provar com outro profissional também, que é um profissional isento também, né, de relação com as partes, é bem interessante. E é uma das mais confiáveis também, pra gente, uma das provas mais confiáveis, né? Prova oral das partes, essa prova, gente, é bem interessante porque, apesar de ser meio que óbvio, né, que a parte sempre vai defender o próprio lado, geralmente as provas as pessoas podem cair em contradição. E isso acontece tanto do lado do empregador, tá? Que geralmente é o lado mais forte, mas ele pode cair em contradição, como o lado do empregado também, porque nem sempre o empregado tem razão, né? Muitas vezes, às vezes entra em processo mais para aproveitar de alguma situação, então consegue entrar em contradição também. Isso ocorre muito com as partes, que, por exemplo, nem sempre o advogado ou outra parte sabe que a testemunha da parte contrária é conhecida ou é amiga e tudo mais. Então, tem muitos memes na internet que aparecem assim: ai, quando o juiz pergunta se fulano é amigo da parte, ele fala, não, ele só sai todo fim de semana. É mais ou menos isso, sabe? Tipo, não pode, gente. Aí sempre acontece isso, sabe? Tem uma galera que é meio. Eu lembro que teve um vídeo até, não sei se vocês tiveram, a oficina com um dos advogados do Chacon, que ele mostrou um vídeo de uma audiência que ele mesmo participou e estava gravado, era bem interessante. E nessa audiência eles falam que, eu acho que o moço fala que trabalhou junto com ele, sabe? Que ele, tipo, frequenta a casa. E o moço, assim, respondendo na maior inocência, porque eu acho que o advogado não deve ter instruído ele, entendeu? Falando, tipo assim, não fala muita coisa. Mas ele acabou falando isso e o juiz meio que não quis escutar mais, né? Porque, enfim, não era uma testemunha muito confiável, né? E o juiz também existe a expansão judicial. O juiz ele também pode, no próprio local do trabalho, averiguar alguma situação. É bem difícil acontecer isso, porque, querendo ou não, é um processo mais trabalhoso, né? O juiz sair do seu local de trabalho para ir em outro local. Porque imagina se ele fizesse isso com todo mundo, né? Ia ser uma coisa bem. É um pouco mais inviável, né? Mas, em alguns casos específicos, pode ocorrer sim, mas geralmente não ocorre, tá? E isso, gente, de provas, não tem muita coisa do que falar, não tem muita coisa mesmo. Vai ter, durante a semana também, eu vou tentar fazer um resumo para o pessoal da Zeima, que tá à noite, porque salvo engano, ela falou que tá entrando em recursos, ou já está terminando recursos com vocês. Então, vai ser uma matéria mais específica para o pessoal da noite, porque o pessoal da manhã tá um pouco mais atrasado, né? Tá com um conteúdo um pouco diferente, né? Mas, quanto à matéria da integrada, eu vou fazer um PDF e vou mandar.
mais resumido, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês também. E porque eu tô esperando a professora me mandar, mas são poucas questões que terão, então fiquem tranquilos que vai ser uma matéria um pouco mais. Vai ser um assunto mais sucinto também que eu irei tratar, tá? Mas é isso, gente. Está quase chegando a última prova também. Depois eu vou pegar um resumão e vou tentar dividir a aula na matéria da Zeima e matéria da professora Cidinha, para vocês não se confundirem na hora dos assuntos também. E é isso. Obrigada. Bom fim de semana para vocês. Boa semana. E depois eu mando no grupo para vocês o conteúdo da prova integrada.